Satanás tenta gerar em nós dúvidas sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos. E muitas vezes nós ficamos perguntando para nós mesmos, olhando no espelho, quem sou eu? Às vezes você nem se reconhece mais quando você olha no espelho. Por tantas coisas, pelas situações, as circunstâncias que você passou e está passando. Lutas, batalhas, guerras. E você começou a olhar no espelho e devido a tanta situação difícil na sua vida ruim. E você começa a olhar e você não começa a se identificar. Você nem se reconhece mais devido a tantos problemas e dificuldades. Devido a tantos erros, falhas e pecados. Satanás começa a apontar em você e começa a te acusar. E você então começa a absorver tudo aí, gerando sobre você uma crise de identidade. Quantos relacionamentos, quantas coisas passou na sua vida, te feriu e te machucou. E hoje você olha no espelho e você não se reconhece. Você não se cuida mais, você não consegue mais olhar e falar assim, essa pessoa, no caso, vou dar um exemplo, o Ailan. Essa pessoa não é mais o Ailan. Olha a situação, olha como que está. Mas ele era assim, mas por que ele se tornou dessa forma? Muitas vezes Satanás usa pessoas para gerar em você uma crise de identidade. Uma dúvida de quem você é. E quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Uma crise de identidade. Devido às dúvidas que foram geradas dentro dela. Mas quando você se posiciona e sabe quem você é realmente, Satanás pode vir tentar lançar dúvidas sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Mas você, sem titubear, você vai falar, eu sou filho e filha de Deus. Como diz a palavra em 1 João capítulo 12. Capítulo 1, verso 12. Tá? Pois todos quanto receberam, ele lhes deu o poder de ser chamado filho de Deus. Todos quanto receberam quem? Jesus. Ele lhes deu o poder de ser chamado filhos de Deus. E quantas vezes Satanás tentou lançar sobre você uma crise de identidade? E você começa a desconfiar de si mesmo. Você deixa de acreditar no seu potencial. E acima de tudo, você começa a gerar dúvida sobre que se realmente Deus está agindo na sua vida. Vamos para a mensagem? Nós vamos lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 11, fala assim, ó. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, ó, presta atenção no que o diabo disse. Isso não é para gerar uma dúvida e uma crise de identidade nas pessoas. Olha que ele teve a audácia, a ousadia de falar para Jesus. Se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, gerando dúvida. E quantas vezes Satanás tenta lançar dúvidas sobre você, sobre a sua identidade, se você é realmente o Filho ou Filha de Deus. E ele tentou fazer isso com Jesus. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pães. E Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que sai da boca de Deus. E tudo que o diabo vinha falar, Jesus respondia na palavra. Aí você vai falar assim para mim, Ailan, aonde está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Sabe onde está? Deuteronômio capítulo 8, verso de número 3. Fala assim, ó. Deuteronômio, verso 8, capítulo 8, verso 3. E ele deixou de passar fome, depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem você, nem os seus antepassados comiam. E Deus fez isso para que soubesse que o ser humano, olha só, que os parte B, para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Ei,
Vou continuar. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras dizem e afirmam que Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu: mas as Escrituras sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Mas aonde está escrito isso? Para não ponharmos Deus à prova? Deuteronômios. Na Bíblia, a Mensagem, quando nós lemos essa passagem de Jesus, lá fala bem explícito. Jesus cita Deuteronômios. E vamos lá, Deuteronômios, capítulo 6, verso de número 16, fala assim, ó. Deuteronômio 6,16. Pega essa. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como puseram à prova em Massá. Não ponham à prova o Senhor seu Deus. E Jesus cita a palavra. Mais uma. E depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Aonde está escrito isso? Deuteronômio 6, verso 13 fala assim, ó: temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem somente o nome dEle. Somente a Ele e o nome dEle. Ei, entenda isso. Muitas vezes Satanás, ele vai tentar lançar sobre você uma crise de identidade, gerando desconfiança sobre a sua identidade, gerando desconfiança de quem realmente você é. Ele vai tentar gerar dúvida para que você gere em você uma crise de identidade. E quantas pessoas hoje vivem uma crise de identidade na sua vida, seja na igreja, fora da igreja, no seu trabalho, no meio da sociedade, no meio da família? Quantas pessoas olham no espelho e não se reconhecem mais? Quantas pessoas, sabe, dão uma volta, olham no espelho, ou quando estão tomando banho, sabe, olham no espelho e não se identificam, não se conhecem? Pessoas que muitas vezes, sabe, se arrumavam, se preparavam para sair, para dar uma volta. Hoje, devido a toda essa situação que aconteceu na vida dela, todas as circunstâncias, as dúvidas que foram geradas na sua mente, que Satanás lançou, relacionamentos que o feriram e machucaram essa pessoa, fizeram com que ela muitas vezes gerasse sobre ela uma crise de identidade, que ela se machucou, ela se feriu de uma tal forma que hoje ela olha no espelho e não se reconhece mais. Muitas vezes Satanás usa pessoas, bocas de pessoas, para ferirem umas outras, para que gera sobre ela uma crise de identidade, para que ela que muitas vezes olha no espelho e não se reconhece. Às vezes uma pessoa, uma mulher que se cuidava, hoje ela olha no espelho e não se cuida mais. Ela olha no espelho e se acha feia. Ela se olha no espelho e só se vê defeito, porque um dia alguém num relacionamento que ela teve machucou tanto ela, sabe, mentalmente, psicologicamente, no seu coração, que gerou feridas dentro dela. E essas feridas muitas vezes fez gerar sobre ela uma crise de identidade, gerando dúvidas de quem realmente ela é. Se você ler aqui a passagem, sabe, em Mateus capítulo 4, você vai ver que Satanás aparece para Jesus no último dia de jejum, tentando gerar dúvidas sobre Jesus, sobre quem ele era, gerando desafios sobre Jesus, sobre a sua identidade, se você realmente é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Quantas vezes Satanás tenta gerar, sabe, crise de identidade na vida de pessoas, e isso começa, sabe, a gerar dentro da pessoa muitas vezes uma síndrome de pânico, depressão, traumas. Porque quando você não sabe nem quem você é, o seu psicológico está abatido, traumas foram gerados dentro de você.